Olá, tudo bem? Buenos dias, buenas tardes. Oi, meninos e meninas das turmas de terceiro ano A matutino e vespertino e crianças da turma de terceiro ano B matutino. Estava com saudade de vocês, já temos um tempinho aí que não nos encontrávamos. Estamos começando o nosso sistema de aulas remotas e todos os dias, quando vocês forem assistir às nossas aulas e realizarem as tarefinhas, eu preciso que vocês estejam com o material em mãos. Maestra Mariana, como que eu vou saber qual o material que eu vou usar no dia? Dá uma verificada no roteiro que lá tem todas as disciplinas e tarefinhas que você vai realizar no dia. Material em mãos? Hoje, como nós temos aulas de ciências, eu preciso que vocês estejam com livros de ciências e estojo completo. Combinado? Não se esqueçam do marca-texto, é muito importante. Pegaram o material? Vamos dar início então à nossa aula. Hoje são segunda-feira, estamos já no dia 9 de novembro. El dia de la semana es lunes. E, como já de costume, segunda-feira nós temos ciências e projetos de leitura. Hoje, vocês irão realizar durante a nossa aula remota as páginas 36 e 37 do livro. Vamos fazer também uma rápida retomada de conteúdos para finalizar mais uma unidade e tarefinhas de casa eu sempre vou explicar no final da nossa aula remota. Combinado? Agora, com muita atenção e muito carinho ao livro, abram livros de ciências de vocês nas páginas 136 e 137. Na página 136, você vai ler o seguinte título: Como usamos o solo? Observe as imagens a seguir que mostram alguns usos do solo e converse com os colegas. Observe atentamente as imagens número 1, número 2, número 3 e número 4. Lembrando, atentamente, observe pelo menos 5 segundinhos cada imagem, ficando atento ou atenta a todos os detalhes. Após a observação das imagens, eu quero que vocês reflitam sobre as seguintes questões. Questão número 1. Quais usos do solo você reconhece nas imagens? Para que nós, seres humanos, usamos os solos? Agricultura? Mineração? Construções? Criação de animais? Se lembraram? Questão 1. Quais usos do solo você reconhece nas imagens? Reflita. Questão número 2. Quais desses usos podem prejudicar o solo? Será que são todos os usos do solo que prejudicam o solo? Questão 3. Quais desses usos tornam difícil a recuperação do solo? Tempinho para pensar. Pessoal, na questão 1, quais usos do solo você reconhece nas imagens? Imagem número 1, agricultura. Imagem número 2, mineração, extração aí do minério, ferro, ouro, certo? Imagem número 3, construção civil. Podemos observar aí na imagem número 3, paisagens, que remete aos elementos naturais e também elementos culturais. Caindo um pouquinho de geografia, né? Nessa paisagem, nós conseguimos aí identificar elementos naturais, elementos culturais e também conseguimos identificar que o uso do solo está sendo direcionado à construção civil. No caso, construção aí de várias moradias. Imagem número 4. Pecuária. Terceiro ano.
Em algumas aulas de geografia passadas, nós falamos sobre extrativismo. O que é extrativismo? Técnicas de extrair recursos naturais da natureza. O extrativismo pode ser dividido em 3 classificações. Extrativismo mineral, que podemos falar que está relacionado à imagem número 2. Extrativismo vegetal, relacionado à imagem número 1, plantações, agricultura. E o extrativismo animal, que podemos falar que está relacionado à imagem número 4, que está direcionado à criação de animais para o nosso consumo, seja da pele, da carne, ok? Questões número 1, número 2 e número 3 já refletidas e finalizadas. Após essa reflexão e essa retomada de geografia, vocês vão fazer a leitura atenta das informações que vocês encontrarão aí no finalzinho da página 136. O solo está presente em nossa vida. Usamos o solo para construção de todo tipo, como nossa casa e escola. Usamos sua superfície para nos locomover e os perfuramos para as construções de túneis. Segundo parágrafo. Mas é longe das cidades que o uso do solo se torna essencial. Sem ele, não é possível plantar vegetais que servem de alimento, tanto para nós como para os animais que criamos. Destaquem aí o trechinho. Mas é longe das cidades que o uso do solo se torna essencial. Sublinhe esse trechinho aí no segundo parágrafo da página 136. Partiu leitura da página 137, que tem como título Agricultura. Lembram que há cerca de mais de 10 mil anos atrás, os seres humanos eram considerados nômades? Por que eles eram considerados nômades? Porque eles precisavam se mudar constantemente devido a temperaturas e também devido à necessidade de procurar alimento. Com o passar dos anos, a evolução do ser humano, eles deixaram de ser nômades. Isso está diretamente relacionado à agricultura. Eles passaram a conhecer e a dominar técnicas de plantio, o que possibilitou que os seres humanos morassem no mesmo lugar durante longos períodos de tempo. Legal, né? Vamos aí fazer a leitura da página 137, então? Acompanhem comigo. No solo, cultivamos além das hortaliças e frutas que servem de alimento, outras plantas que usamos para extrair fibras, corantes, essências, madeira, etc. O trabalho agrícola tem várias etapas: arar, adubar e irrigar o solo, controlar os insetos invasores e, finalmente, fazer a colheita. Estima-se que no Brasil, 70% dos alimentos que chegam à mesa sejam cultivados por pequenos produtores, ou seja, por famílias que têm uma relação particular com a terra, que é seu local de trabalho e moradia. Vocês sabiam que 70% do alimento que chega na nossa mesa é cultivado por pequenos agricultores? Interessante, não? Se você gostou dessa informação, sublinhe aí no texto também. Estima-se que no Brasil, 70% dos alimentos que chegam à mesa sejam cultivados por pequenos produtores. Sublinhou? Faça uma legenda aí da imagem. As máquinas como o trator ajudam o agricultor no preparo do solo para o plantio de repolhos em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2015 que essa fotografia foi retirada. Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, surgiram diferentes ferramentas que acabaram
acabaram facilitando a vida de agricultores. Tratores, colhedeiras, todas essas ferramentas e novas tecnologias aí que nós temos nas zonas rurais auxiliam no preparo da terra, no cuidado com as plantações e na colheita mais rápida para esses produtores. Segunda imagem da página 137. Quanto maior a diversidade de hortaliças cultivadas, maiores são as chances de manter a qualidade do solo. Plantação de hortaliças orgânicas em Paulo Lopes, no estado de Santa Catarina. Observe essa segunda imagem. Bonita, né? Deu até vontade de comer uma salada agora. Páginas 136 e 137 estudadas? Sublinhou as partes que eu indiquei? Vamos então dar continuidade a esse tema tão interessante na nossa aula de ciências. Preocupados com o cuidado do solo e com nossa permanência no planeta Terra, cada dia mais grupos de seres humanos buscam cultivar com responsabilidade ambiental e social, assim como os indígenas. Já estudamos em história que os indígenas têm um respeito enorme à natureza. Eles extraem da natureza apenas o essencial para a sua sobrevivência. Lembram-se da aula de história passada que vocês estudaram que os indígenas muitas vezes preparam a terra, plantam e após 2 anos eles vão para outro lugar realizar a plantação? Sim, isso em respeito à natureza para que a terra tenha tempo de se recuperar. E assim como os indígenas, cada dia mais nós temos grupos que buscam cultivar com responsabilidade ambiental e social, assim como os indígenas. Falando em um desses grupos, você já ouviu falar em permacultura? Diferente essa palavra, né? Permacultura. O que será? Vou falar um pouquinho para vocês dos objetivos da permacultura. A permacultura traz 3 objetivos principais. São eles: cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. São esses os 3 objetivos. Existem também 12 princípios de ações que direcionam o cuidado da terra na permacultura. Só que, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre isso, vocês vão assistir um pequeno vídeo a seguir. Assistam relatos de estudiosos da permacultura. O que eles falam sobre a permacultura? Qual é a intenção? Leia atentamente as observações que lá você vai poder entender tudo sobre a permacultura e quais são os seus objetivos, ok? Após o vídeo eu volto. Assistam. Beijo! Como que eu explico a permacultura? Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo que eu... É de tão simples é complexo, né? Toda vez que alguém pergunta, meio que para atalhar o assunto. Você criar uma sobrevivência permanente. Como é que eu estou aqui e ao mesmo tempo estou me relacionando com as outras coisas? É um prisma de interação entre o homem e o meio ambiente que completa todos os ciclos, visando uma sustentabilidade e um equilíbrio em todas as relações. Vou estar sempre passando a permacultura como um caminho viável. Onde a gente vai aproveitar a natureza a nosso favor e a favor dela. Um jeito que você consegue harmonizar as suas atividades do dia a dia, o seu gasto de energia e tudo mais de uma forma em que você não agrida a natureza. Você vivendo bem e ao mesmo tempo ajudando a natureza a se manter ou até criando a natureza ao seu redor. E da gente fazer essa troca com mais consciência. Tudo aquilo que você for utilizar dela, você tem que devolver. Acho que muda a visão de mundo, né? E eu acho que permacultura é uma técnica que tenta englobar vários pequenos conceitos que fizeram. São técnicas produtivas, não necessariamente dependendo de espaço. Acho que isso seria uma explicação.
A segunda que eu tiraria, que é a que eu aplico para mim, é um meio de vida. Diminuir menos a entropia. Certo? A gente zerar é impossível, né? Mas chegar no limite da entropia do conjunto. Fechando os ciclos, permitindo que a natureza possa se regenerar. Que a gente possa utilizar os recursos, mas que eles possam voltar para a Terra. Você tem a comida, você se alimenta daquela comida e você gera energia naquela comida e aquilo retorna para a natureza. Você consegue voltar aquela energia para a natureza de forma sempre permanente, né? Se você vive a ética, acaba realmente aceitando o desafio de viver permaculturalmente. É um avanço da sociedade. Acho que é juntar os dois, a filosofia com a prática. A permacultura nos dá uma ferramenta para a gente agir, porque nós estamos vivendo um momento que nós precisamos agir. A ação é essencial nesse momento histórico da nossa espécie. Então você parte pela simples base de deixar um lugar melhor do que ele está. Você produzir mais energia do que você consome. É meio óbvio, né, ao mesmo tempo. Mas dá para, nossa, processar ainda. E aí, curtiu o vídeo? Deu para entender um pouquinho mais sobre esse conceito? Gostaram dos relatos dos estudantes em design de permacultura? Espero que sim. Vocês acabaram de assistir ao vídeo Descubra o que é permacultura e como ela vai mudar a sua vida. É sempre bom estar atualizado de temas importantes e que fazem parte da nossa vida social, não? Então tá. Mas agora chegou uma hora muito importante. Vamos revisar conteúdos. Chegou a hora de relembrarmos algumas coisas que estudamos até o momento na unidade 9 do seu livro de Ciências. A unidade 9 do nosso livro de Ciências se inicia na página 124. Então, eu quero que você pegue o seu livro agora e volte lá para a página 124. A unidade 9 traz como nome o solo. Vamos aí retomar algumas páginas importantes. Esteja com o seu livro em mãos. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos sobre o solo é como ele se formou. Na página 126 do livro, traz a seguinte informação. Você já parou para pensar sobre o que é o solo? Antes de entendermos o que é o solo, precisamos entender como ele foi formado. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta, composta principalmente por rochas. Ao longo de centenas de milhares de anos, as rochas expostas foram sofrendo várias modificações, sendo desgastadas aos poucos pela ação da chuva, da temperatura, dos animais e das plantas. Esse processo resultou na formação do solo. Na página 126, você pode observar um pouquinho sobre qual foi o processo que demorou milhares, centenas de milhares de anos para que o solo se tornasse o que é hoje. Como esse processo foi acontecendo? Ok? Também relembramos na unidade 9 que o solo é composto por camadas. Na página 126, vocês podem observar aí algumas camadas. Na página 127, 128 e 129, vocês fizeram uma atividade avaliativa de ciências que precisaram colher 3 amostras. Uma amostra de solo arenoso, areia, uma amostra de solo argiloso, argila, e uma amostra de solo humoso, que seria a terra de jardim. Fizeram essa atividade avaliativa e a Cris me contou que, além dos meus alunos do terceiro ano A
matutino e vespertino. Vocês do terceiro ano B também arrasaram, hein? Já na página 130, vão aí para a página 130. Tá na página 130? Os solos são todos iguais? Sim ou não? Para quem pensou, não acertou. Os solos não são todos iguais. Na página 130, vocês podem observar aí imagens, certo? Nós estudamos sobre diferentes tipos de solo, diferentes componentes que vocês irão encontrar nesses solos. Se o solo ele é mais permeável, se ele permite que a água passe com mais facilidade, ou se o solo ele é menos permeável. O caso aí, por exemplo, do solo argiloso. A água não passa fácil por ele, né? Por quê? O solo argiloso acaba absorvendo grande quantidade da água. Estudamos também sobre o solo arenoso, que é um solo pobre em nutrientes. E estudamos sobre as diferenças de solo. Tranquilo? Na página 130, vocês podem observar o solo do fundo do mar, os solos de plantações, o solo preto, que nós chamamos de humoso, certo? Humus é restos de animais e plantas em decomposição. Solos de regiões secas, que é formado principalmente por argila. Solo dos desertos, que é arenoso, os grãos são mais grossos. A camada superficial das florestas, que é rica em nutrientes. E também nas cidades, algumas porções de solo estão cobertas por asfalto. Ou seja, asfalto não é considerado um tipo de solo. Na página 131 do seu livro, esteja com ela em mãos, nós vamos falar sobre os tipos de solo. O solo pode ser classificado de muitas maneiras, dependendo da característica que consideramos. Se considerarmos a textura, podemos ter solo muito argiloso, arenoso, entre outros. Um solo muito argiloso, por exemplo, apresenta grande quantidade de grão de argila, em menor quantidade, grão de areia. A quantidade de cada tipo de grão, areia e argila, no solo também influencia a permeabilidade. Lembrando o que significa permeabilidade. Capacidade de um material deixar passar um líquido através dele. Um solo permeável é aquele que permite que a água passe por ele. Um tipo de solo permeável, arenoso. Já partindo aí para a página 132 e 133, abriu? Página 132 e 133, nós realizamos essa experiência em sala. A maestra Cris realizou com vocês o terceiro ano B e eu realizei com as turmas do terceiro ano A. Foi bem legal, não foi? Página 134 e 135, eu vou explicar no finalzinho da aula que são atividades de casa de hoje. Tranquilo? Deu para você dar uma folheada aí nas páginas da unidade 9 e relembrar um pouquinho o que vocês têm estudado em ciências sobre o solo? Espero que sim. Caça-palavras. Agora, galera, é o seguinte. Vocês serão caçadores de palavras. Preparados? Preparada? Leia as questões e encontre suas respostas no caça-palavras. Encontrou? Escreva-as no seu caderno de ciências. Seguinte, caderno de ciências em mãos, abra o caderno, escreva o cabeçalho completo e leia atentamente as dicas, certo? Leu a dica? Sabe a resposta? Escreve a palavra no caderno. Sabe a outra resposta? Escreva as 5 palavrinhas que nós temos aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o caça-palavras
pausem o vídeo e tentem encontrar as suas respostas. Primeira pergunta. Capacidade de um material deixar passar um líquido através dele. Qual que é a palavra que está relacionada à capacidade de um material deixar passar um líquido através dele? Tem a resposta na unidade 9. Segunda palavra que você vai precisar descobrir. Solo pobre em nutrientes. Qual tipo de solo podemos declarar que é pobre em nutrientes? Outra palavra. Atividade humana de cultivo. E última palavra. Solo que contém grande quantidade de matéria orgânica. Conseguiu anotar 5 palavras no caderno? Espero que sim. Agora chegou uma hora muito legal. Observe o nosso caça-palavras, pause o vídeo e procure as palavrinhas que você acabou de anotar no seu caderno de ciências. Será que você vai conseguir encontrar todas as 5 palavras? Tenha paciência. Pause e procure. Procurou? Procurou muito bem? Espero que sim. Vamos lá. Vou dar agora o gabarito. Então, se você ainda não achou todas as palavras, pause de novo o gabarito. Vamos procurar as palavras correspondentes. Voltando aqui. Capacidade de um material deixar passar um líquido através dele. Eu acho que está relacionado a algo que eu acabei de falar um pouquinho mais cedo. Permeabilidade é a capacidade de um material deixar passar um líquido através dele. Então, eu preciso procurar aqui a palavra permeabilidade. Vamos colocar aqui. Primeira palavrinha que nós vamos procurar, que vocês já encontraram com certeza, porque vocês são muito espertos, é permeabilidade. Permeabilidade. Primeira palavra. Segunda, solo pobre em nutrientes. Um solo pobre em nutrientes é o solo arenoso. Solo que absorve grande quantidade de água. Um solo que absorve grande quantidade de água é o solo argiloso. Atividade humana de cultivo. Essa é fácil. Agricultura. O que possibilitou que nós, seres humanos, deixássemos de ser nômades. 1, 2, 3, 4 palavrinhas. Vamos para a última. Solo que contém grande quantidade de matéria orgânica. Qual que é? Humoso. O solo humoso possui grande quantidade de matéria orgânica. Temos aí as palavras que nós precisamos aí, então, encontrar no nosso caça-palavras. Vou encontrar junto com vocês, caso tenha faltado alguma palavrinha para você encontrar. Primeira palavra que nós podemos citar aqui está bem na primeira linha. Permeabilidade. Conseguiram identificar aí? Permeabilidade. Depois, arenoso, onde eu vou encontrar a palavra arenoso. Acabei de achar. Está aqui no finalzinho do nosso caça-palavras. Arenoso. Estou aqui demonstrando onde nós encontramos a palavra arenoso. Não foi esse tamanho? Foi esse? Ok. Depois, argiloso. Vamos procurar a palavra argiloso. Então, nós havíamos parado aí nas palavras permeabilidade e arenoso.
Dei uma pausa no vídeo rapidinho aí, encontrei as demais palavras. Caso você não tenha encontrado alguma, nós temos aqui permeabilidade, humoso, agricultura, argiloso e arenoso. Tranquilo? Pega o seu livro de ciências, coloque do seu ladinho, não guarde ainda, porque ainda nós vamos explicar a tarefa de casa. Preparado para escutar uma história muito legal? Antes de você assistir o videozinho da história, eu quero relembrar com vocês o que é uma releitura. Releitura é a criação de uma história tendo outra como base, como inspiração, certo? E hoje, agora, vocês vão poder assistir aí uma versão em espanhol do conto original Chapeuzinho Vermelho, certo? Assista agora ao conto infantil Caperucita Roja. Caperucita Roja. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Paula y os voy a contar el cuento de Caperucita Roja. Escuchar. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque. Le dijo que no se entretuviese por el camino y tuviera mucho cuidado, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo. Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo, porque allí siempre se encontraba con muchos amigos. Los pájaros, las ardillas. De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. ¿A dónde vas, niña? Le preguntó el lobo con su voz ronca. A casa de mi abuelita. Entonces pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Sé dónde está la casa de la abuelita. No está lejos. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores y dijo: El lobo se ha ido. No tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada. Se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para
comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y, creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita estaban allí, vivas. Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, siempre haría caso de lo que le dijesen su abuelita y su mamá. E aí, gostou do conto? Interessante história? Se divertiu? Espero que sim. Agora, depois desse momento de relaxamento, vamos para as tarefas de casa. Chegou o momento da explicação das tarefinhas de casa. Primeira tarefa de ciências, vocês irão realizar as páginas 134 e 135. Depois que você realizou a página 134 e 135 do seu livro de ciências, você vai abrir o PDF que foi encaminhado via WhatsApp e vai fazer a leitura, certo? De Chapeuzinho Azul, das páginas 6 à página 3 do e-book, do PDF que foi encaminhado. Atividade de casa de ciências. Primeira página que vocês vão realizar é a página 134. Leiam as consignas A, B, C, D e E e numere e coloque qual a consigna equivalente à primeira imagem. Consigna A, B, C, D ou E. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tranquilo? Você vai colocar se a consigna A se encaixa na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta imagem. Fiquem atentos à consigna, tá? As dicas aí que nós podemos observar em cada uma delas. Depois, você vai ler atentamente a página 135 e vai responder as questões número 2 e número 3. Leia com atenção, relembre tudo que nós estudamos aí nessas semanas passadas, tudo que vocês puderam relembrar hoje da unidade número 9. Escrevam respostas completas, com início de resposta, letra maiúscula, ponto final. Terminou de escrever? Releia tudo que você escreveu, tá bom? Não se esqueça disso, que é muito importante que você fique e que vocês, de forma geral, fiquem atentos aí à escrita de suas respostas e produções que vocês realizam aí diariamente nas aulas. Pessoal, estamos finalizando aqui essa aula de ciências e literatura. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu espero que amanhã vocês estejam aí com o material preparado para a nossa aula de matemática. Deixe sempre o livro, o caderno de atividades, o estojo e o caderno da matéria separado. E que tenha sido uma boa aula. Abraços, hasta amanhã, beijos a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau!